Doutora Ana Carolina, primeiramente eu quero agradecer você, né? E muito obrigado pela sua presença. Para nós é um motivo de muita alegria a sua presença hoje aqui no programa. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com o Márcio e poder passar algumas informações para vocês. Legal. Espero que vocês gostem. Legal. Doutora Ana Carolina, deixa eu te perguntar, qual que é a função do psicólogo dentro da área da medicina? Bom, o psicólogo é a pessoa que lida com as emoções, né? Portanto, o médico, ele vai tratar os sintomas físicos e o psicólogo vai trabalhar a parte emocional da pessoa, a mente, né? Então, nós podemos ajudar em vários âmbitos, né? Não existe só a psicologia clínica, existe a psicologia organizacional, a institucional, mas hoje o nosso foco aqui, no caso, será a clínica, porque o assunto é depressão, e precisamos ter esse cuidado com o nosso emocional, né? Porque se a gente não cuida do emocional, logo afeta o nosso físico, né? E aí a gente acaba desenvolvendo algumas doenças psicossomáticas. E esse é o papel do psicólogo. Muito bem, falou bem, bonito, hein? Doutora, esse é um assunto muito complicado, né? É um assunto... Muita gente não conhece, muita gente acha uma bobagem, depressão, acha que não existe, acha que isso aí é coisa de outra classe social, que isso aí não atinge pessoas da classe média ou classe baixa, mas vamos tirar algumas dúvidas. Primeiramente, eu gostaria que você fizesse um apanhado, que ficasse bem à vontade, para fazer um apanhado. O que é depressão para a gente começar? Bom, pessoal, depressão é uma doença psiquiátrica, né? Ela afeta o nosso humor, afeta também muitas vezes o nosso físico, né? Como eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e é uma das doenças mais frequentes hoje em dia, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma das doenças que mais causa afastamento no trabalho, né? Para vocês terem dimensão do tamanho da gravidade da depressão, que não é uma brincadeira, que não é uma frescura. E é uma doença, assim, já antiga, né, mas muito estudada. Sim. Com um pouco mais de ênfase no mundo atual, no momento atual. E para gente seguir com o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você assim, depois a gente vai falar sobre os sintomas e também as causas, o tratamento. Ela atinge todas as camadas da sociedade ou tem um público, uma classe social específica? Não, ela pode atingir todas as camadas da sociedade. Ela pode afetar crianças, adolescentes, adultos e idosos, independente sendo homem ou mulher. Tá certo, tá certo. Então aquela história de que ela é uma doença que atinge uma determinada classe social, não tem nada a ver. Ela atinge de classe social... Média, alta, baixa, todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Isso é um mito. Certo. Então, para a pessoa ser acometida, qual que é a primeira situação dentro do nosso dia a dia? Por exemplo, vamos começar assim, quais são os sintomas da depressão? E... eu gostaria que você fizesse um apanhado geral para depois a gente entrar na forma de tratamento e nos detalhes envolvendo os sintomas. Sim, então eu vou falar um pouquinho dos sintomas para vocês. Geralmente a pessoa deprimida, ela tem o humor deprimido. O que é isso? São sintomas de tristeza, aquele sentimento de vazio, angústia, aquela fase que você fica muito aborrecida com as coisas, né? Pode também ter a perda de interesse ou prazer nas atividades diárias, você não tem energia para conseguir realizá-las, né? Perda de apetite ou muito apetite, também tem isso, né? Você pode ficar sem fome ou começar a comer compulsivamente. Insônia, ou ao contrário da insônia, que é você dormir demais. Agitação. Houve o retardo psicomotor, que é a lentidão. Temos também a fadiga, aquele momento que você não tem vontade de fazer nada, sente uma perda de energia muito grande para poucas coisas que você vai realizar. Fica aquele também sentimento de inutilidade, de autodesvalorização, culpa excessiva.
alterações de concentração, de memória, raciocínio, e também temos os pensamentos de morte, né? São os pensamentos suicidas. Muito bem, estamos batendo um papo com a doutora Ana Carolina Murakami aqui no Show da Manhã, falando de um assunto muito importante, gente. O pessoal já começa a ligar e fazer perguntas, e é isso que eu quero, você ligar e participar, tirando a sua curiosidade. Doutora Ana Carolina, dentre alguns assuntos envolvendo a depressão, agora, a gente também não pode confundir, vamos tirar os detalhes dos sintomas, por exemplo. Não é tudo que é depressão, ou sinais que pode ser depressão, por exemplo. Uma pessoa está triste porque o time dela perdeu, né? Ou a pessoa está triste porque ela levou um pontapé da namorada ou do namorado. Não tem nada a ver, né, doutora? Isso, na verdade, o que vai caracterizar como depressão, né, vai depender muito da frequência e da intensidade desses sintomas. O exemplo que você deu. Ai, meu time perdeu, eu fiquei triste, fiquei angustiado, mas no outro dia acordei, fui trabalhar, fiz minhas coisas e tudo bem, bola pra frente. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Isso, são episódios depressivos, que a gente chama que é alguns sintomas apenas, né? Mas não podemos caracterizar como depressão. Então tem que parar de achar que qualquer tristeza é depressão. Tem que saber diferenciar. A pessoa que tem depressão, ela não vai conseguir se restabelecer, ela vai ficar dias, meses, com todos esses sintomas que eu falei, ou alguns deles, né? Principalmente o humor deprimido e a perda de interesse em prazer nas atividades, né? E aí existe 3 graus de depressão. Existe a depressão leve, existe a depressão moderada e existe a depressão grave, né? Como que a gente caracteriza como a depressão leve? É quando você tem 2 sintomas e eles permanecem por mais de 2 semanas. A depressão moderada são a partir de 3 sintomas e a depressão grave é de 4 a 5 ou mais sintomas. Que aí a gente tem que ter um cuidado bem maior com essa pessoa que está com a depressão grave. Então, estamos tirando algumas dúvidas. Agora, uma ouvinte ligou aqui, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre esse tema ainda. E falando da depressão pós-parto, a gente vê muito disso, né? Agora, por que isso acomete, doutora? Uma pessoa, uma mulher, deu à luz, de repente ela fica depressiva. Não é um momento de alegria, ou ela teve a oportunidade e a bênção de Deus de gerar um filho, um ser vivo, né? E de repente fica depressiva. Por que isso acontece? Na verdade, existem vários acontecimentos da vida que pode deixar a gente depressivo, né? Não quer dizer que é porque é uma bênção, que é uma alegria imensa, que a pessoa não pode sofrer por isso. Lembrando que durante a gravidez a gente sofre várias alterações hormonais, tem o fator físico, né? E também o fator psicológico, que é uma coisa nova, e tudo que é novo assusta a gente, dá medo, e algumas mulheres têm dificuldade em lidar com isso. E aí por isso que quando tem o bebê, a mulher desenvolve a depressão pós-parto, né? Até ela se acostumar com a situação, ela tem que fazer um tratamento, e que não é algo muito fora do comum. Mas temos que dar uma atenção muito grande para isso, né? Então a mulher de repente deu à luz, aí entra no estado depressivo. Isso, é uma situação nova para ela, né? Não podemos julgar a mulher que tem depressão pós-parto. Não quer dizer que ela não ame o filho. Sei. Ela ama o filho, só que ela tem dificuldades em lidar com toda essa situação. Por exemplo, uma situação normal de uma pessoa, do ser humano, é ela curtir os prazeres da vida. Sim, agora, pode acontecer também daquela pessoa ficar reclusa porque ela quer ficar reclusa. Vou dar uma parada de sair, não vou sair mais. Porque os sintomas de depressivo, a pessoa não quer saber mais de curtir os prazeres da vida, quer ficar um pouco mais reclusa, quer ficar dentro de casa, não sente o prazer em acompanhar ou fazer aquilo que lhe dava prazer anteriormente. Agora, a pessoa pode tomar uma decisão por ela própria, tipo assim, não, eu vou dar uma parada na correria do meu dia a dia, e vou ficar um pouco mais recluso. Isso não quer saber
Isso não quer dizer que ela está com sintoma depressivo, né? Isso, não. Porque muitas vezes quando você está cansado do estresse diário e você quer dar um tempo nas suas coisas, quer dizer que você está fazendo uma coisa que te dá prazer. Ficar em casa, assistindo televisão, curtindo a sua própria companhia, que também é essencial, esses momentos sozinhos. E não quer dizer que você tem depressão. Vai caracterizar como depressão se você quiser se excluir, quiser ficar isolado, por alguns medos, por insegurança, pela falta de prazer em estar com outras pessoas, que é um caso totalmente diferente como esse que você citou, né? Quero ficar em casa para descansar. Esse é normal, prazeroso. Agora, quero ficar em casa porque não estou suportando o mundo social. Entendeu a diferença? Doutor, e como lidar com situações do nosso dia a dia? Por exemplo, o cidadão perdeu o emprego. Como é que ele lida com essa situação de perda? Por exemplo, o cidadão perdeu o emprego, perdeu o namorado, o companheiro, a companheira, perdeu... ou, sei lá, ele teve alguma situação do dia a dia que não deu certo. Como é que ele lida com essas situações aí de perda, por exemplo? Bom, a perda ela é muito subjetiva para cada pessoa, né? Cada um sente de uma maneira diferente, né? Mas a perda é um momento de dor mesmo, então é normal você ficar triste, é normal você lamentar, ficar com esse humor deprimido, ter perda de prazer nos primeiros dias, mas depois você dá conta da imensidade de possibilidades que existem e vai retomando a sua vida aos poucos, né? A pessoa depressiva, ela não dá conta de sair desse ciclo vicioso, que é de tristeza, de angústia, de dor, e aí ela permanece por dias, semanas, meses, e aí ela deve buscar ajuda, se ela não está conseguindo sair sozinha disso. Agora, uma pessoa que conseguiu reformular a sua vida, deu conta de andar por outros caminhos, ela consegue seguir normalmente. Doutora, a pessoa que está depressiva, ela pode chegar a tomar ela está consciente? Tipo assim, ela está consciente com as faculdades mentais em dia ou não? Ela pode tomar uma atitude intempestiva a qualquer momento? Ela não está consciente dos sentimentos de suas ações. Por isso que nós temos que dar uma atenção maior e observar as pessoas que estão à nossa volta, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, meu amigo, meu tio, minha avó. E prestar atenção se a pessoa está conseguindo lidar com as questões da vida, ou se ela está se isolando demais, não quer conversar. E a gente entra nessa questão que é muito importante. Sim, a pessoa perde a consciência do que está acontecendo com ela e muitas vezes chegam os pensamentos suicidas e pode até chegar na morte. Tá, essas pessoas, por exemplo, o Vicente estava comentando aqui com a gente, na intervenção dele lá na loja, falando sobre aquelas pessoas que tentam tirar a sua própria vida. A gente vê muitos casos como esse, pessoas tentando pular da ponte, pessoas tentando pular de algum lugar de prédio, algum lugar alto. Essa pessoa pode estar com depressão ou muitas vezes não, é uma situação do dia a dia mesmo? Não, com certeza essa pessoa está com depressão e há um bom tempo, só que talvez ninguém percebeu. Ou percebeu e não ajudou ela a buscar um profissional, né? Por isso que eu falei que temos que ficar atentos às pessoas que nos rodeiam, observar os comportamentos, porque existe ajuda, pessoal. Busquem essa ajuda, busquem sair disso. Quando a pessoa chega no pensamento suicida, porque ela está com uma depressão gravíssima e precisa de tratamento. Certo. Agora sim, quando que é o momento da pessoa procurar um profissional, no caso um psicólogo? Bom, pessoal, é importante vocês saberem que a gente não precisa buscar o psicólogo só quando a gente está lá no fundo do poço. Percebeu que está com alguns sintomas, tem alguns comportamentos, sentimentos que não saem da cabeça, isso tem te perturbado diariamente? Busca um profissional, né? Não espere ficar na cama sem querer sair. Vamos trabalhar com a prevenção, né? Vamos buscar ajuda antes de chegar na depressão grave, né? E quando a pessoa está na depressão grave, raramente ela quer buscar ajuda. Por isso que precisa dos familiares, amigos, com bastante apoio, ajudar essa pessoa a ir até ao psicólogo.
E a pessoa, quando ela está depressiva, ela consegue fazer o que todo mundo faz, por exemplo, as necessidades básicas de higiene da pessoa, a pessoa se alimenta normalmente. Quando a pessoa está depressiva a pessoa que está ali da casa dela, consegue tirar ela de dentro de casa? Se a pessoa for tentar reanimar ela novamente, não vai conseguir. Tem que ter uma ajuda profissional mesmo. Exatamente, né? Aí, muitas vezes as pessoas forçam a pessoa que está com depressão a fazer algumas coisas. Isso não é bacana. Ela está precisando de ajuda, né? Fala, mas isso é falta de força de vontade. Você dá conta, vamos lá, eu te ajudo. Não é bem assim que funciona para a pessoa depressiva, né? Ela precisa de uma ajuda especializada. É claro que o apoio da família vai colaborar bastante, mas precisa de uma ajuda especializada como a do psicólogo e um psiquiatra. E o tratamento é feito de que forma? É através de medicamento? Ou é simplesmente mudando os hábitos? Como é que funciona, doutora? Bom, vai depender do grau de depressão. A depressão mais grave, ela vai necessitar de medicamento. Vamos fazer a combinação de medicamento com a psicoterapia. O medicamento vai aliviar os sintomas, vai ajudar a pessoa a dormir e etc e tal. A psicoterapia vai resolver a questão do problema emocional, né? Por isso que muitas vezes na depressão grave precisa fazer esse tratamento conjunto, de psicólogo com psiquiatra. As depressões que são mais leves a gente consegue ir só na base da psicoterapia. Ok, batendo papo esclarecedor com a doutora Ana Carolina Murakami. Agora vamos começar com as perguntas. Uma senhora ligou aqui perguntando para você fazer um comentário, não sei se está dentro da tua área de abrangência, sobre transtorno bipolar. Tem alguma coisa a ver com sintomas depressivos? Sim. Ou que os sintomas depressivos podem acarretar isso, sintomas de bipolaridade? Sim, podem, né? A bipolaridade, ela tem as duas fases, né? Que é a fase depressiva e a fase que a gente chama de mania, que é a compulsão. A pessoa fica muito alegre, muito agitada, e no outro dia ela fica muito triste, muito irritada, muito isolada, né? Então, sim, tem uma ligação com a depressão. Então tem uma ligação ali, uma pequena ligação, né? Mas não quer dizer que quem tem depressão vai desenvolver o transtorno bipolar, não. Doutora, a partir do momento que a pessoa está curada, o que acontece? Ela curou, ela estava com uma depressão profunda. Agora ela curou, ela passa a ter aqueles prazeres normais, aquela rotina normal de uma pessoa normal. Isso, exatamente. Ela muda os hábitos dela, né? Ela desenvolve criatividade para lidar com os problemas que vão chegar, porque não quer dizer que você está curada, que os problemas não chegam. A questão da psicoterapia é você aprender a lidar com esses problemas, aprender a lidar com esses conflitos, né? Essa é a importância real. E não que é porque eu fiz psicoterapia eu nunca mais vou ter problemas na vida, né? Sim. Aí a pessoa que conseguiu se curar da depressão, ela vai mudar o jeito, os comportamentos, né? E vai sim voltar a ter os prazeres. Uma pessoa que gosta de caveira, coisas feias no Face, pode ser sintoma de depressão? Não necessariamente, nós temos que avaliar várias coisas, né? Pode ser que seja gosto mesmo, né? Eu gosto de florzinha, de coisas cor-de-rosas, ele gosta de caveira, outra pessoa gosta de outras coisas. Normal, tem que ver quais são os comportamentos e analisar os sintomas dessa pessoa. Se ela apenas gostar, não existe problema nenhum, é uma questão de gosto. Certo. Outra pergunta, por que a gente encuca com as coisas e acaba ficando com medo de sair da rua? Bom, o que é isso? O que é o encucar, né, pessoal? É ficar pensando o tempo todo sobre aquela coisa, sobre algum fator, né? E aí, quando você fica pensando o dia inteiro sobre isso, você não tem coragem, começa a ficar inseguro para sair de casa, para realizar seus afazeres, podendo até futuramente desenvolver para uma síndrome do pânico, né? É um cuidado que temos que ter. E aí... Doutora, como lidar com, por exemplo, crítica? Assim, tem pessoas que guardam aquilo ali na mente, fica lá matutando, martelando, a pessoa falou mais de mim, a pessoa falou de mim pelas costas, a pessoa está tendo criticado muito. Como lidar com essa situação? Isso aqui, a pessoa fica martelando, não sabe lidar. A pessoa, para tentar se livrar disso aí, ela tenta fazer a pergunta para aquela pessoa: por que é que você está falando de mim?
Ah, você está falando de mim? Pô, falaram que você está falando de mim. Uma pessoa toca a bola para frente e deixa isso para lá. Bom, existem os dois tipos de pessoa. Existem as críticas construtivas, assim como existem as críticas destrutivas, né? Bom, como lidar com as críticas destrutivas, que é a mais difícil, né? Bom, você vai escutar, se aquilo fizer sentido pra você e te doer, você vai saber que você tá precisando de uma certa ajuda, até de si mesmo. Pensar, por que isso doeu tanto em mim, né? Por que me incomodou tanto? E aprender a sair dessa situação. Será que eu sou assim? Será que eu posso ser melhor? Ou será que eu vou ficar com raiva dessa pessoa? Não, vamos tentar ser melhores. Ou descartar a crítica, né? Bom, não faz parte de mim, não vou pegar isso pra mim, deixa pra lá. A crítica construtiva, ela é muito bacana, né? O que é construtiva? É construção. Tudo que está em construção, se desenvolvendo, é importante para nós. Aí nós podemos pegar a crítica construtiva, analisar ela e colocar dentro da gente para melhorarmos. Certo, saber lidar com a situação. Exatamente. Mas nada de revidar. Não precisa ficar revidando. Aliás, não precisa e não se deve ficar revidando, a não ser que você queira arranjar um conflito, né? Mas se você for uma pessoa assertiva que dá conta dos seus sentimentos, você vai conseguir deixar isso de lado e refazer isso dentro de você. Tá vendo, gente? Interessante isso, ó. Viu? De repente você tá aí, no teu dia a dia, você fala, pai, falaram mal de mim, fica me criticando. Não, você vai lá perguntar pra pessoa por que ela tá fazendo, tá falando isso de você. Não. Isso serve pra você, aquela crítica, ela diz, essa crítica aí, por que ela tá tirando o sono, aquela crítica? Muitas vezes ela tá tirando o seu sono por bobagem, né? Você fica guardando isso dentro de você. E a doutora falou que você tem que saber lidar. Não serve pra mim, eu descarto, esqueço isso. Esquece aquela pessoa também, né, doutora? Sim, com certeza. Aquela pessoa porque crítica construtiva é uma coisa. A pessoa está te ajudando a você melhorar. Isso. Agora, tem crítica que é te colocar para baixo mesmo. Exatamente. Isso não serve para você, você sabe que você dá conta daquele trabalho, e a pessoa está ali, ó, te criticando, te falando mal de você. Aí você fala, não, mas não tem nada a ver comigo. Então você toca a bola para frente. Esquece isso. Ó, doutora, você pode, não sei se... São perguntas que eu preciso passar para você. Sim, pode passar. Né? Porque aqui é tudo ao vivo. Você sabe que a gente não bolou nada, né? Se vira nos 30. Então, se vira nos 30, ó. Angélica do Industrial, esquizofrenia mata? Bom, a esquizofrenia é um caso mais específico que temos que tomar um cuidado, né? Tem que entender a pergunta dessa pessoa, mata em que sentido? A pessoa mata outras pessoas ou ela se mata, né? Em que sentido será que ela está querendo... a pessoa que está esquizofrênica? Temos que entender então primeiro o sentido dessa pergunta, né? Mas a pessoa que tem o transtorno de esquizofrenia, ela com medicamentos, ela leva uma vida normalmente, como todas as outras. Certo. Tenho 41 anos e tenho depressão desde os 23. E ainda tomo remédio. Por que ainda tem depressão e não consegui ficar sem o remédio? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma perguntinha. Você toma só o medicamento e não faz psicoterapia? A psicoterapia, ela é essencial no tratamento da depressão. O medicamento, ele apenas vai aliviar os sintomas físicos. Mas os conflitos emocionais vão continuar dia a dia, mês a mês. Então, como que você faz para resolver esses conflitos? Busca a psicoterapia. É lá que você vai conseguir destrinchar e lidar com tudo isso. Então, não adianta só o medicamento. Medicamento tem que ser combinado com a psicoterapia. Muito bem. Batemos um papo com a doutora, nosso tempo é curto. Mas a doutora Ana Carolina vai voltar posteriormente. Com certeza. Toda sexta-feira, gente, deixa eu explicar aqui. Toda sexta-feira a gente vai receber uma psicóloga para falar de um determinado assunto. Hoje a doutora Ana Carolina está falando de depressão, por exemplo. Futuramente você pode vir aqui falar sobre o que, doutora? Outro assunto. Podemos tratar o transtorno de bipolaridade, que foi pergunta. Podemos falar sobre isso, podemos aprofundar cada assunto. Até o pessoal pode mandar para você o que eles querem. Então, você pode mandar a pergunta para mim, pedindo de um assunto para que a Fala um tema que a gente trabalhe para discutir aqui no programa.